Paz e graça seja na vida de todos. Iniciando a semana com o estudo da Santa Palavra de Deus, que só nos acrescenta, que só nos fortalece, que só nos guia, que só nos ensina e para o nosso próprio bem. Hoje o nosso estudo está na carta aos Hebreus, hoje no capítulo 7, prosseguindo dos capítulos anteriores a respeito do sacerdócio de Jesus, fazendo um paralelo com o sacerdócio de Melquisedeque. Hoje nós vamos ver mais de perto aqui, através da carta aos Hebreus, quem é este Melquisedeque. Lembrando que na época de Abraão, ainda não havia sido instituído o sacerdócio, que o primeiro sacerdócio instituído foi Arão, irmão de Moisés. Abraão, bem antes de Arão, aqui então nós vemos um sumo sacerdote chamado de Melquisedeque. Vamos aprendendo e prestando atenção, porque é importante esses detalhes, né? Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando ele voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. Então, naquela guerra que teve da cidade de Sodoma envolvida e outros reis, Abraão entrou no meio dessa guerra porque seu sobrinho Ló, com a família, havia sido sequestrado. Então, Abraão entra no meio dessa guerra por causa da família, por causa de Ló. Quando ele voltava da guerra essa que ele venceu com 318 homens, ele encontra-se então com esse sumo sacerdote. Ele apareceu assim no caminho de Abraão. Muito linda a Bíblia, muito linda a história da Bíblia, né? E aqui diz, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa, o nome de Melquisedeque significa rei de justiça. Olha, quem quiser pôr um nome abençoado aí no seu filho, Melquisedeque, né? Que significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, quer dizer rei da paz. Então, nós já temos duas características para esse Melquisedeque: rei de justiça, rei de paz. Sem pai, sem mãe. Deixa eu só lembrar uma coisinha aqui que eu achei importante. Abraão voltava com despojos de guerra e ele então cita aqui no versículo 2, que ele dá o dízimo de todo o despojo a Melquisedeque, que o próprio Abraão reconhece como um sumo sacerdote. Mas nós temos que fazer pergunta para a Bíblia. Como Abraão sabia de dízimo? É a primeira vez na Bíblia, ali em Gênesis, que o dízimo é comentado, que é dado dízimo. Até então, nós temos as ofertas de sacrifício, lá de Caim e Abel, de Noé. Não se fala em dízimo. Agora, Abraão fala em dízimo, a 10ª parte. Como? Nós temos que lembrar que está muito antes da lei,
que está muito antes de Moisés e da instituição, todas as normas que são através das leis trazidas ali para Moisés e para o povo de Israel. Abraão, um homem, né, chamado de amigo de Deus, tinha intimidade com Deus. Deus contava as coisas para Abraão, como contou sobre a destruição de Sodoma. Eu creio, né? Eu creio que Deus falou com Abraão sobre dízimo, sobre a importância de entregar a 10ª parte que pertence a Deus. Eu creio. Então vamos meditar, vamos pensar nisso, né? Como assim? Algumas culturas, desde o Egito, instituía sacerdócio. Sacerdócio não sacerdócio do Deus Altíssimo, das suas tradições, das suas entidades, instituía-se. Mas um sacerdote de Deus ainda não havia sido instituído. Nós temos que desconfiar desse Melquisedeque. Primeiro, ele é chamado de sacerdote. Ele aceita o dízimo de Abraão. Só que mais do que isso, ele também é chamado de rei. Rei de Salém. Nunca um sacerdote, ele também tinha um outro ofício, que é o de rei. Havia o rei, lá, não é? Rei Davi, havia o rei, havia o sacerdote e havia os profetas. Né? Eram 3 funções separadas. Aqui nós vemos Melquisedeque sendo chamado de sacerdote e também de rei. Será que já estamos desconfiando aí de alguém, né? E aí segue falando assim sobre esse Melquisedeque para tirar a nossa dúvida. Esse Melquisedeque, ele não tinha pai, ele não tinha mãe, nem genealogia. Não se sabe de onde ele veio. Sem princípio de dias e sem fim de vida. Agora entregou tudo, né? Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Nós nos deparamos aqui com uma cristofania, com uma tipologia de Jesus Cristo, sem pai, sem mãe, sem início de dias e sem fim de dias. Vamos continuar. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer do sacerdote, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi nem havia nascido, porque Levi era um dos filhos de Jacó, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha a promessa. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Sabe quem está sendo chamado aqui de inferior? O pai Abraão. Porque ele é abençoado pelo sacerdote, sumo sacerdote Melquisedeque, que não tinha começo e que não tinha fim. Então, aquele que até hoje é chamado de pai Abraão, se sujeitou, entregou o dízimo e recebeu bênção desse sumo sacerdote, mas também rei. Temos que prestar atenção. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais que vivem. Pode-se até dizer que Levi
que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Os sacerdotes são instituídos lá no deserto, quando o tabernáculo é erguido com toda a sua instrução detalhada de como deveria ser o lugar de sacrifício, o santo lugar, os utensílios e o Santo dos Santos, que havia uma cortina até do teto ao chão, onde somente o sumo sacerdote podia entrar ali e aspergir o sangue do animal sacrificado lá fora, ali sobre a Arca da Aliança, né? O propiciatório. Só o sumo sacerdote podia fazer isso. E esse sumo sacerdote que foi instituído, o primeiro foi Arão, ele tinha que se consagrar primeiro, né? Para depois poder representar o povo no lugar santíssimo. Olha a comparação entre Arão e Jesus Cristo. Só que Arão tinha pecado, tinha falha, ele tinha que sacrificar por ele primeiro, e ele também tinha que ser dizimista daquilo que ele recebia, né? E todo sacerdote vinha da tribo de Levi. Jesus veio de qual tribo? Da tribo de Judá. Então esse sumo sacerdote aqui, Jesus Cristo, na tipologia de Melquisedeque, não veio da instituição de um sumo sacerdote comum que precisava de sacrificar por si, depois ele tinha que dizimar, depois é que ele ia oferecer sacrifício pelo povo, e depois esse sumo sacerdote, Arão e seus descendentes, morriam. E o sacerdócio de Melquisedeque, na tipologia de Jesus Cristo, não morre, não tem fim. Por isso não precisa mais sacrifício. Por isso não precisa de outro representante. Para que eu vou ter um representante que já morreu e não ressuscitou? Se eu posso ter na minha vida um sumo sacerdote que morreu na cruz, mas que ressuscitou. Ele vive, ele não está morto, aguardando a ressurreição dos mortos, não. Ele vive. Nós sabemos, infelizmente, que o nosso país, principalmente o nosso país, é claro que existem muitos outros, que eles têm tantos ídolos, tantas idolatrias. Olha, nós temos pessoas que realmente foram pessoas exemplares, pessoas que fizeram muito bem e são chamados de santos, ou que realmente pregaram a palavra, ou como no Antigo Testamento, ou como na Nova Aliança, Pedro, Paulo, só que todos morreram. Morreu Moisés, morreu Abraão, morreu Noé, morreu Josué, morreu Paulo, morreu Pedro, morreu Maria, todos morreram. Pessoas exemplares, cheias de sabedoria, de intimidade com Deus, porém, morreram. Morreu Arão, os filhos de Arão, morreram. Mas Jesus Cristo vive. Um sumo sacerdote que me representa, que leva o sacrifício pela minha vida diante de Deus, ele vive. Ah, é uma bênção, né? Ah, Jesus amado, Senhor, tem que entregar a vida para Jesus. Não dá para ficar de um lado perdedor, né? Não tem como
Jesus, a semelhança de Melquisedeque, no versículo 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, porque haveria ainda necessidade de levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não a de Arão? Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei. Aqui vai dizer que o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele nem veio da tribo de Levi, que foi uma tribo separada, sabe? Essa tribo, ela tinha que ser cuidada pelas demais tribos. Ela nem recebeu herança de divisão de terras, porque ela era cuidada pelo povo. Todo sacerdote e sumo sacerdote tinha que vir da tribo de Levi, mas Jesus Cristo veio da tribo de Judá. Nada a ver com alguém que fosse sacerdote antes de Jesus. E Jesus é chamado de rei e sacerdote. Jesus Cristo, nosso amado Jesus Cristo, superior, superior, superior aos anjos, a Moisés, a Abraão, a qualquer outro sumo sacerdote, Jesus é superior. E ele diz assim: isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele, Jesus, se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem vindo muitos, porque a morte os impede de continuar. A morte não pôde deter Jesus. Tentou, mas não pôde deter Jesus. No último versículo, a lei foi constituída sumo sacerdote a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Jesus Cristo, a nova aliança, aliança perfeita, perpétua, que veio para cumprir a lei. Ele não veio desfazer o que havia sido, mas veio para clarear, veio para ser superior, eterno. Amém? Vamos fazer uma oração, vamos orar. Deus, o Senhor nos revela Jesus Cristo em Hebreus, maior do que Abraão, maior do que a lei. O Senhor Deus é bom, perfeito, deu seu filho para ir até a cruz, mas a morte não pôde detê-lo. A morte não pôde segurar Jesus e ele ressuscitou. E quando ressuscitou, tudo foi completo, sem precisar de mais sacrifício, sem precisar de um outro sacerdote, porque ele foi instituído sacerdote eterno. Senhor, que o Senhor possa abrir os olhos de cada um de nós para entender que vale a pena ter um sacerdote rei como Jesus Cristo. Que basta que a gente entregue as nossas vidas para Ele. Creia nele. Viva segundo as ordens, as ordenanças do novo reino, o reino de Deus. E assim